Sabem, antes mesmo de a gente mergulhar de cabeça nesta análise, algo já começa a mudar. Talvez bata aquele cansaço de lutar batalhas silenciosas todos os dias, né? Aquela sensação de que tem algo muito maior esperando para acontecer. Pois é, no fundo do coração, a gente percebe que não nasceu para viver com essas limitações de medo, culpa ou escassez. Então respira fundo, porque hoje vamos explorar a estrutura transformadora do livro Você Governante, do Márcio Bringuente. É uma jornada incrível que vai tirar a gente do modo de pura sobrevivência e nos levar para um estado de governança e propósito espiritual eterno. Vamos nessa? E olha só o nosso mapa do triunfo de hoje. A gente vai passar por 6 etapas bem claras: o chamado para liderar, identidade espiritual, sabedoria dos grandes líderes, o arsenal de liderança, ética e carisma e, para fechar com chave de ouro, a jornada do triunfo. Simples assim, bora lá! Número 1. O chamado para liderar. É aqui que a gente entende o tal do mundo comum, onde todo mundo trava aquelas guerras internas diárias que a gente comentou. E essa imagem ilustra muito bem a nossa escolha definitiva. Olha como é nítido. De um lado, a gente tem o modo antigo. Sabe quando a pessoa troca a própria identidade pela comparação, o propósito pela mera sobrevivência, a fé por pura ansiedade? Isso é exaustivo. Mas do outro lado, o novo caminho convida a gente a abraçar o propósito e a comunhão. A ideia é que quando alguém passar a viver como uma nova criatura, aquelas antigas correntes simplesmente caem. A condenação perde totalmente a força e a culpa deixa de ditar o futuro. É uma verdadeira mudança de chave. E aí a gente chega numa das maiores libertações desse material. Jesus nunca chamou pessoas perfeitas. Ele chamou pessoas disponíveis. Sensacional, né? A governança que o livro propõe não exige que ninguém seja impecável. Pensa na história de Jesus. Ele chamou pescadores cansados, cobradores de impostos rejeitados, pessoas comuns e quebradas pela vida, e derramou um poder sobrenatural ali. Ou seja, não importa como a sua história começou, mas sim em quem você está se tornando agora. Parte 2. Identidade espiritual e propósito. É exatamente aqui que a narrativa traz a figura de um mentor incrível, o amigo do Brinhente, que é quem vai guiar a gente nessa descoberta. E o que eu acho mais interessante aqui é como o autor separa dois conceitos que a gente confunde o tempo todo: identidade e propósito. Presta atenção. Identidade é quem nós somos na nossa essência mais íntima, é o verdadeiro eu espiritual. Já o propósito é a nossa missão, o que Deus planejou para a gente fazer aqui. Entender essa diferença, nossa, é o alicerce absoluto para conseguir reescrever a própria história. Mas aí fica a grande pergunta: qual é, de fato, o nosso propósito final na Terra? Como a gente descobre isso? O livro sugere um exercício de introspecção muito prático e meditativo. Olha que interessante. Antes de dormir, você segura um copo com água com as 2 mãos sem deixar os dedos se tocarem. Aí você olha para a água e pergunta a Deus sobre a sua missão. Bebe metade, vai dormir e, ao acordar, anota qualquer sonho ou pensamento antes de beber o resto. É uma técnica muito legal para desacelerar a mente e buscar de verdade uma direção espiritual. Vale a pena tentar. Número 3. Sabedoria dos grandes líderes. Bom, com o propósito começando a clarear, a gente entra na fase de treinamento. E bora buscar inspiração nos maiores. E aqui a gente vê como essa sabedoria vai sendo construída ao longo da história bíblica. Começa com Moisés, né, liderando um povo para fora da escravidão com base numa confiança inabalável, mesmo quando tudo parecia impossível. Depois vem Josué, assumindo a bronca com uma coragem gigantesca para entrar na Terra Prometida. E claro, Davi, que ensinou a liderar com um coração puro e sempre disposto a se arrepender. Confiança, coragem e humildade. Esse é o verdadeiro arsenal. E falando em coragem, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa citação clássica de Josué bate numa tecla fundamental pra gente. A verdadeira coragem não vem só da força de vontade humana, não. Dentro da estrutura do Você Governante, a coragem é, literalmente, um superpoder que vem direto da nossa conexão espiritual. É saber que a gente nunca está caminhando só. E é exatamente isso que impede um líder de travar diante do desconhecido. Ponto 4. O arsenal de liderança. Agora que a gente já cruzou o limiar da preparação espiritual, chegou a hora de colocar a mão na massa com esses superpoderes. Então, como esses poderes funcionam na prática? Olha só, um verdadeiro governante domina a empatia ativa. Ele sabe ouvir de verdade, fazendo perguntas abertas. Ele também dá aquele feedback focado no crescimento, sabe? Sem ser só crítica pela crítica. Além disso, toma decisões de forma proativa, baseadas no autoconhecimento. E, claro, tem resiliência nas crises. O amigo do Bringuit até lembra a gente que as crises são inevitáveis.
Mas é bem no olho do furacão que a liderança verdadeira aparece e as melhores oportunidades surgem. Só que tem um detalhe: ninguém governa sozinho, de jeito nenhum. Construir uma equipe forte é como erguer um prédio maravilhoso, onde cada pessoa é um tijolo super importante e escolhido a dedo. Primeiro, a gente busca habilidades complementares para preencher as lacunas. Depois, alinha o propósito e os valores com todo mundo. Aí a mágica acontece. Você cria uma cultura inclusiva, totalmente amarrada por comunicação e feedback constante. É assim que a base fica sólida. Seção 5. Ética, autocuidado e carisma. Chegamos num ponto crítico que é o equilíbrio interno para sustentar esse manto de liderança. E aqui tem uma revelação super importante. O carisma não tem como ser inventado ou fingido. Esquece aquela ideia de que é só um truque de linguagem corporal. O material tem uma definição linda para isso. Diz que o carisma é a expressão externa de um amor que está lá dentro. Ele flui de forma natural da autenticidade, da humildade e da compaixão. O maior exemplo, o próprio Jesus, claro. O verdadeiro carisma é ter essa capacidade genuína de fazer todo mundo ao seu redor se sentir importante. E todos esses pilares que a gente está vendo na tabela estão interligados. A ética é a nossa bússola moral, conectada à voz de Deus. A inovação é aquela visão de futuro que abraça o erro como parte do aprendizado. Mas o autocuidado, esse é inegociável. O livro é extremamente prático aqui, viu? Fala até dos benefícios de colocar açafrão na comida por causa do poder anti-inflamatório e cita práticas como o jejum. A mensagem não poderia ser mais clara. É impossível nutrir outras pessoas e liderar com excelência se a gente não estiver, antes de tudo, nutrido fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E, finalmente, número 6, a jornada do triunfo. É aqui que o ciclo se fecha e a verdadeira transformação acontece. Para cravar de vez essa nova realidade, o autor sugere um exercício sensacional. É o seguinte: escrever uma carta de agradecimento para o mentor, o amigo do Bringente. Mas o pulo do gato é que essa carta tem que ser datada de exatamente 1 ano no futuro. E você vai escrever no passado, detalhando cada conquista, cada vitória e mudança na vida como se tudo já tivesse acontecido. Gente, isso é projetar a mente e assumir de verdade as rédeas do próprio destino. É muito forte. O que nos deixa com uma reflexão final que não quer calar: quem é a pessoa que emerge depois de atravessar esses desertos e tempestades? Com certeza, não é mais alguém limitado por aquelas mentiras lá do passado. É alguém renovado que comanda a própria vida com empatia, visão e muito poder espiritual. O chamado já foi feito. A jornada do triunfo está aí, de portas abertas. A grande pergunta agora é: quem você decidirá se tornar a partir de hoje? Pense nisso.